Bom, então essa aula aqui é a aula de técnicas miofasciais. As técnicas, nas terapias manuais, a gente divide técnicas miofasciais e técnicas articulares só por uma questão didática. Na verdade, não tem como uma técnica atingir somente a articulação e não atingir o tecido miofascial ao redor, né? E vice-versa, sempre que a gente faz técnicas miofasciais, a gente atinge também os receptores articulares. Então, elas são muito integradas, mas por uma questão didática, a gente divide assim, e por uma questão didática também, a gente começa com as técnicas miofasciais aqui nessa disciplina, porque as técnicas miofasciais, elas são mais fáceis de aplicar, de executar. Não que o seu conteúdo, seu arcabouço teórico seja mais fácil, mais simples, não é isso, mas elas são mais simples de aplicar, tá? De executar, por isso que a gente começa com elas. O ator principal aqui das técnicas faciais é o tecido facial e o tecido miofacial, né? Quando a gente trata mais dos conceitos de cadeia muscular, a gente entende que existe uma rede facial, rede miofacial do corpo humano. Quando a gente trata uma região, a gente está tratando toda a área, né? E toda a rede e as suas interligações, porque as redes também, os trilhos não são sozinhos, eles se conectam com outros. Então, quando a gente faz uma técnica numa região, a gente tem efeitos à distância, porque a fáscia é esse tecido conectivo que conecta todo o corpo humano, né? Os músculos mais ligados a outros, mas, de certa forma, em algum momento, você chega a um outro trilho, né? Você chega a um outro caminho. Então, não tem como o movimento de um segmento do corpo não gerar movimento em outros segmentos. E uma manipulação no lugar do corpo, uma manipulação facial no local do corpo, não gerar efeitos à distância. Sempre tem efeitos à distância, né? Porque nós temos essa rede facial no corpo. Então, a definição de fáscia, ela é muito variável de acordo com o autor. Tem autores que definem fáscia histologicamente, o que é o tecido facial, que é o tecido conectivo denso, tecido conectivo frouxo, os tipos de fáscia desse jeito. Outros definem mais pela sua capacidade de transmissão de força, por essas linhas que eu estou falando. Então, a definição de Sleip é uma definição muito interessante porque ela é uma definição mais biomecânica, né? Então, chama de fáscia os tecidos colaginosos fibrosos que fazem parte de um sistema de transmissão de força tensional amplo do corpo. Então, esse tipo de definição, inclusive é mais recente, né, de 2012, é uma definição que está muito na moda e as pessoas estão usando muito. Tem muito congresso hoje em dia sobre fáscia, simpósios só sobre fáscia, cadernos especiais dentro das revistas, né, de publicação só de técnicas miofaciais e, enfim, sobre o estudo da fáscia mesmo. Então, está meio que na moda falar de fáscia, estudar fáscia. O quanto essa moda supervaloriza a face, a gente não sabe, né? Por isso que ainda faltam muitos estudos sobre isso. Eu vou mostrar alguns aqui nessa aula, algumas pesquisas que mostram os efeitos das técnicas miofaciais, mas principalmente o que falta hoje na literatura científica são os estudos de longo prazo, os estudos que mostram efeitos no longo prazo, porque a maioria dos estudos são dos efeitos imediatos e as técnicas miofaciais têm efeitos imediatos, inclusive sobre a postura, sobre o tônus muscular, né? Sobre função, mas sobre desempenho também no esporte. Mas os efeitos de longo prazo, isso é mais raro, tem menos artigos mostrando. E é isso que falta mais a gente saber, até para a gente entender a real importância, né, das técnicas miofaciais, a importância de se tratar essas coisas, tratar a postura, regular, modular tônus, enfim. Isso é muito amplo, isso é muito vasto, né? Vocês vão ver que essa é uma área muito vasta. Bom, nós temos aqui algumas definições que são de classificações da face de acordo com o seu local, né? Onde ela está. Então, nós temos a face superficial, a face profunda, tem a face visceral e a face meníngea, que é a que está ao redor de todo o tecido nervoso. Então, começando aqui pela face superficial, que é a que a gente mais tem acesso, né, com as técnicas de terapia manual, porque ela está logo embaixo da pele. A face superficial é esse tecido conectivo frouxo que fica logo embaixo da pele, do tecido subcutâneo. Então, aqui nessa figura aqui do lado direito, essa dissecção que foi feita retirando toda a face superficial, está abaixo da pele, né, mas está acima, está mais para fora,
que é a fáscia profunda, e ela é como se fosse uma roupa, ela recobre todo o corpo. Ela é de tecido conectivo frouxo, e as características, né, do tecido conectivo frouxo é que contém células, muitas células adiposas. Então, toda a gordura que nós temos, a gordura subcutânea, né, ela se encontra nessa fáscia aqui, dentro da fáscia. Ela é muito vascularizada, ela tem a linfa, né? Ela tem os vasos linfáticos, muitos vasos sanguíneos. Então, quando a gente faz técnicas de drenagem linfática, por exemplo, a gente faz nesse tecido aqui, as técnicas de drenagem linfática manuais, elas visam esse tecido aqui, porque os vasos linfáticos passam por aqui, né? E ela tem essa continuidade toda aqui. Então, essa figura aqui é muito interessante porque mostra essa continuidade da fáscia. Aqui nessa outra figura, também num cadáver, retirando só, rebatendo aqui a pele, o que a gente vê logo abaixo da pele é esse tecido aqui, que dá para ver, né, a camada de gordura e tal. Esse tecido aqui é a fáscia superficial. E a gente tem várias técnicas sobre a fáscia superficial, e muitas técnicas para quebrar a aderência entre fáscia superficial e fáscia profunda, e técnicas que são para aumentar, melhorar a propriocepção e o controle motor, porque o deslizamento entre a fáscia superficial e a profunda é que garantem a propriocepção, que a gente vai ver mais para frente. Ela tem uma extensibilidade multidirecional, então suas linhas de tensão, elas são multidirecionais, né? Ela se parece muito com o que a gente vê na pele mesmo, né? Que se estende em várias direções, diferente da fáscia profunda, que geralmente é mais unidirecional, ou tem poucas direções as suas fibras, por exemplo, no tendão, né? Que é sempre, as fibras são depositadas sempre de forma longitudinal. Aqui não, aqui é mais multidirecional. A fáscia profunda, então, está logo abaixo dessa fáscia superficial. Essa figura aqui do meio ilustra muito bem essa fáscia profunda, porque tá vendo aqui, foi rebatida a pele, né, e foi rebatida a fáscia superficial, e o que a gente vê, essa camada branca que a gente vê sobre os músculos aqui, é o epimísio e a fáscia, né, a rede facial que se mistura ao epimísio. Então, o que a gente vê é que o epimísio de um músculo, ele se conecta, ele se prolonga com o epimísio dos músculos adjacentes. Em muitas regiões do corpo isso é assim, e isso aqui ajuda muito na transmissão de força, que a gente vai falar mais para frente. Então, a contração de um músculo, ela influencia, ela potencializa a contração do próximo músculo que está naquela rede facial, né, que compartilha esse mesmo tecido aqui. Essa primeira figura aqui é de uma exposição que até já veio aqui para Vitória, não vou lembrar o nome da exposição, mas eles faziam esses trabalhos de dissecção aqui, né, em forma de arte e tudo. Nessa daqui, especificamente, tem um resto de pele e fáscia superficial, e por baixo a gente enxerga a fáscia profunda, né? Então, tem a fáscia profunda aqui embaixo. As nossas técnicas manuais também atingem a fáscia profunda, tá, gente? Só para lembrar. Bom. Professora, Oi, rapidinho. pode falar. Essa fáscia profunda que se funde ao epimísio? Sim, o epimísio faz parte da fáscia profunda. O que faz parte da... Então, deixa eu esclarecer. O que faz parte da fáscia profunda? O epimísio dos músculos, o perimísio e endomísio muscular. Então, todo aquele tecido conectivo que está dentro do músculo também, que separa os feixes e separa cada célula, né? Tudo aquilo ali faz parte desse tecido facial, desse tecido conectivo, né? Que a gente chama, e o conjunto inteiro, essa rede facial inteira, a gente chama de fáscia profunda, tá? Então, além dessas camadas externas do músculo e que separa os feixes e a camada interna, tem os tendões. Além dos tendões, tem os ligamentos articulares, as cápsulas articulares. Além disso, tem as fáscias propriamente ditas, né? Tipo a fáscia lata, tem as aponeuroses, tem o trato iliotibial. Então, tudo isso, todo esse tecido conectivo, tudo isso que eu estou falando, faz parte da fáscia profunda. Então, o que separa os músculos e conecta os músculos aos ossos, inclusive o periósteo, que também é tecido conectivo denso, tudo isso faz parte da fáscia profunda. Então, é importante isso ficar claro para vocês, tá? E fáscia profunda é tecido conectivo denso. Enquanto a fáscia superficial é um tecido conectivo frouxo, que é aquela manta, aquela roupa, né? Que vocês viram lá naquelas primeiras figuras. Que tem a tecido adiposo.
Já no tecido, foi bom, vou até aproveitar e já falar sobre isso. No tecido conectivo denso, que é a fáscia, porque é o que compõe a fáscia profunda, às vezes a fáscia profunda, se ela estiver disfuncional, ela pode começar a acumular gordura, começar a acumular, na verdade, tecido conectivo frouxo no meio dela. E aí ela fica mais espessa. Isso daí está descrito no capítulo 2 do livro Terapia Manual para as Disfunções Faciais, que eu coloquei lá no Classroom para vocês fazerem depois o quiz, né? Vai pontuar com uma frequência. Lá está bem descrito isso, como as lesões geram essa alteração do tecido conectivo denso. Então, a face profunda ela começa a adquirir características de face superficial. E ela fica mais espessa, fica mais densa, na verdade, né, nesses locais. E isso faz parte das alterações anatômicas mesmo que acontecem nessa face quando você tem dor, lesão, enfim. E isso é perceptível no ultrassom, nas imagens de ultrassom. Esclareci? Sim, obrigada. Então, vamos falar rapidamente aqui do tecido conectivo, que é o que forma essa fáscia, né? Tanto a fáscia profunda quanto a fáscia superficial. Então, o tecido conectivo ele é formado por células, tem células mesenquimatosas, que são as células tronco adultas, então elas podem se transformar em qualquer célula do corpo, né? Frente a uma lesão, frente a algum estímulo. Tem fibroblastos, que são as células que produzem os componentes amorfos, né, da estrutura. Então, produzem colágeno, produzem elastino, né, as fibras reticulares. Tem células de defesa, como os mastócitos, os macrófagos, os plasmócitos, leucócitos. E tem as células os adipócitos, né, que são as células adiposas, principalmente no tecido conectivo frouxo. No tecido conectivo denso, ele não tem tantos adipócitos assim, é um local ou outro que tem, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, lá no tecido conectivo frouxo, geralmente não tem músculos no tecido, mas pode ter um músculo ou outro no tecido. Por exemplo, o platisma, ele é um músculo que está na face superficial, entendeu? Está no meio tá no meio da face superficial, né? Então está no meio do tecido conectivo frouxo. Mas, via de regra, mas isso daí é exceção. Os músculos, eles estão juntos, né, com a fáscia profunda, tá? Tem também a substância fundamental amorfa, que é essa substância de fundo, né? 60 a 70% é água. E tem as proteínas, né? Tem plasma e tudo, mas isso aqui é embebido em água. A hidratação desse tecido é muito importante. Quanto mais saudável o tecido, mais hidratado ele é. Então, quando a gente também quer dar mais saúde ao tecido, a gente tem que hidratá-lo. As nossas técnicas miofaciais, as técnicas manuais, elas hidratam o tecido, elas hidratam a esponja, né? Esse tecido é como se fosse uma esponja. Então, existe maior espaço entre esses componentes, entre essas fibras, que é preenchido por água. Ou existe menor espaço entre eles, que é quando o tecido está com menos água. E quanto mais espaço e mais água, né? Quanto mais preenchido por água, mais resistente é o tecido. E mais melhor ele se movimenta, então melhor é a qualidade de movimento. Tudo funciona melhor quando está mais hidratado, né? Então, não é só uma hidratação do paciente beber mesmo a água, que isso é muito importante, né? Não está fisicamente desidratado, mas às vezes uma área ou outra é mais desidratada, uma área é mais desidratada do que outra, de acordo com a lesão, de acordo com a vascularização que chega até aquela área, com cicatriz, né? As áreas de cicatrizes, elas são menos vascularizadas, então elas também são menos hidratadas. E aí, quando a gente faz as técnicas sobre a cicatriz, sobre o tecido cicatricial, a gente também tenta resolver esse problema, né, de hidratação do tecido. E nós temos as fibras, propriamente, as fibras mesmo desse tecido que compõem, que são o esqueleto desse tecido. Aqui em rosa, mais grosso, aqui estão as fibras de colágeno, aqui desenhadas as fibras de colágeno tipo 1, né, que dão resistência para o tecido, dão força de tração ao tecido. Nós temos as fibras elásticas, que estão aqui representadas em azul. Elas são mais finas, mas elas dão elasticidade ao tecido. E tem as fibras reticulares, que formam como se fosse uma teia de aranha, assim, dentro do tecido e sustentam as células. A próxima figura aqui mostra melhor isso, como as células, tá vendo? As células que tem nesse tecido estão sobre as fibras reticulares. Então, nós temos aqui os mastócitos, os fibroblastos, que são justamente quem produz todas essas fibras, né? Aqui a fibra de elastina no seu formato mais próximo do real, né?
que ela tem esse formato, macrófagos, as células de defesa e tal, células adiposas. Então, essa é a figura desse tecido, né? Bom, vamos rapidamente falar sobre as fibras, porque isso é importante, porque as nossas técnicas manuais, elas visam justamente aumentar ou regular a produção de colágeno, né? Ou a produção de colagenase, que é quem freia a deposição de colágeno. Então, as fibras colágenas são essas fibras que estão aqui representadas, né, por essas linhas. Elas são proteínas de curta duração e rápida renovação. Então, 75% das nossas fibras colágenas, elas se renovam em 2 anos. A cada 2 anos, 75% de você é totalmente novo, né? Porque você tem fibras colágenas no seu corpo inteiro. Novo não, velho, né? Porque a cada ano que passa, a gente vai perdendo qualidade aqui no arranjo dessas fibras colágenas. E na produção também. Mas o arranjo delas, a direção em que elas são depositadas, depende do estímulo que elas recebem. Então, se elas recebem estímulo nessa direção aqui, elas vão se depositando nessa direção. Então, à medida que você contrai o músculo, que você estira sempre aquele tecido, ele vai se depositando naquela direção, que é para dar força, resistência naquela direção. Microscopicamente, se você ampliar, você vai ver que os feixes são ondulados. É isso daqui que confere alguma elasticidade a essas fibras. Na verdade, elas têm muito pouca elasticidade. Elas suportam até 10% de deformação só. Então, isso é muito pouco, né? Perto, pelo menos, das fibras elásticas. O maior papel delas, então, é dar resistência ao tecido. Aqui nós temos, então, essa primeira figura aqui representando o que seria a deposição numa pessoa adulta jovem, saudável, ativa, né? E aqui a deposição desordenada, desorganizada dessas fibras, que é o que acontece, por exemplo, quando alguém sofre uma lesão e fica imobilizado. Aí, naquele período imobilizado, o tecido está produzindo colágeno, né? Bastante lá, de forma bem rápida, acelerada, para fechar aquela lesão. Mas se você está imobilizado, você não dá nenhum estímulo qual é o sentido de orientação que essas fibras precisam ser depositadas. Então, quando o paciente fica imobilizado e não faz nenhum exercício isométrico, por exemplo, sofreu uma fratura, uma entorse de tornozelo, está lá com a botinha, né? E não faz nenhum exercício nem isométrico, os fibroblastos não sabem em que direção que é para depositar essas fibras. E aí vai ficando uma deposição desordenada. Depois, esse tecido cicatricial ele é um tecido geralmente mais hipertrófico e desordenado, quer dizer, ele não é tão resistente quanto o primeiro que tinha as linhas certinhas. Por isso que mesmo quando o paciente, quando existe indicação de repouso e de imobilização, a imobilização não é totalmente, não é absoluta. O paciente tem que ter, aquele tecido tem que receber alguma carga. Não é uma carga a ponto de romper ou de separar as pontas, né, que estão cicatrizando, mas é uma carga no sentido de mostrar, pelo menos, para aquele tecido qual é a direção. Por isso que é importante ter um tratamento precoce sempre, mesmo que o paciente ainda não receba encaminhamento médico para fisioterapia, é importante ele ser orientado por um fisioterapeuta desde o início, porque desde o início, na fase aguda, já tem exercícios isométricos que o paciente tem que fazer só para dar carga para aquele músculo, para aquele ligamento, ou para aquele tendão, enfim. Para o tecido que foi lesionado, ele precisa receber alguma carga que só informa, que é pelo menos para informar qual é a direção de deposição dessas fibras colágenas. As fibras elásticas são proteínas de longa duração e pouca renovação. Então, elas é o contrário das fibras colágenas, elas duram muito mais, não tem tanta renovação. É por isso que quando você tem uma lesão, você tem uma cicatriz, na lesão os fibroblastos começam a produzir colágeno e elastina, mas eles produzem muito mais colágeno do que elastina. Aí a cicatriz, o tecido cicatricial, ele é muito mais duro, mais denso, menos elástico e duro, né? Mais resistente, mas é menos elástico do que o tecido original, que tinha elastina. Isso é muito fácil de ver nas lesões de pele, né? Vocês já viram, repararam como é que são as cicatrizes de pele quando fica uma cicatriz grande mesmo, assim, pro resto da vida? Aquela cicatriz ali, aquele tecido, dá para ver que ele tem uma coloração diferente, ele é mais brilhante, né? Ele é mais lisinho, mas ele tem menos elasticidade. Aquela cicatriz, ela não é elástica, não tão elástica quanto a pele original que está ao redor, né? Então, essa cicatriz que a gente vê na pele acontece também no músculo depois de uma distensão, acontece também nos ligamentos depois de uma entorse. Então, o tecido cicatricial conectivo, né, quando ele se cicatriza,
aquela cicatriz é com muito mais colágeno e menos elastina. Então, ela muda a configuração ali, a configuração tecidual muda naquele local e muda para sempre. Aquela cicatriz, assim como fica na pele para sempre, fica também no músculo ali, fica no epimísio, fica ali para sempre. E quando o músculo é mais superficial, a gente sente na palpação mesmo aquela cicatriz. E o paciente vai sempre carregar aquilo. Quando não é atleta e tudo, não tem grandes consequências funcionais, mas quando é um atleta, por exemplo, pode ter consequências sim, né, do desequilíbrio muscular. Bom, essas proteínas elásticas, elas cedem até 150% do seu comprimento, então elas esticam bastante, né? Então, aqui mostrando um tecido relaxado, como essas fibras elásticas ficam organizadas, e quando esse tecido é esticado, né, como elas se organizam. Mas depois que está totalmente esticado assim, se você promover uma força um pouco maior de tração, elas se arrebentam. Elas não têm tanta força de tração quanto as fibras colágenas têm, tá? O que as protege é a sua extensibilidade. Mas depois que elas já estão esticadas, elas não têm tanta força para resistir a uma tração quanto as fibras colágenas. Bom, então um tecido miofacial, como ele tem tanto fibras colágenas quanto fibras elásticas, ele tem características mistas, características plásticas e elásticas. Então, característica plástica é assim, quando você deforma um determinado objeto, depois que você tira a força de deformação, ele continua ali deformado, quer dizer, continua naquele novo formato. Igual, por exemplo, uma caneta, né? Uma caneta Bic que você esquece lá no console lá do carro. Aí pega um sol, depois quando você vai ver a caneta tá torta, né? Não sei se vocês já viram isso. Ela aqueceu, aí ela mudou o formato, adquiriu o formato lá do console, depois que esfriou naquele formato, ficou. Então, essa é uma característica plástica. E tem também as características elásticas, que é a deformação, quando você tira a força de deformação, retorna. O tecido facial e o tecido conectivo todo, ele tem uma mistura dessas duas características, não é nem totalmente plástico, nem totalmente elástico. Ele é um meio do caminho, ele é como se fosse um chiclete mole, assim, que aceita a deformação, é extensível, mas ele quando volta, não volta totalmente. É por isso que as nossas técnicas funcionam, as nossas técnicas de alongamento, as nossas técnicas de exercício excêntrico, por exemplo, principalmente porque ele é um tecido vivo, né, que tem células ali que produzem mais tecido, então ele é capaz de se multiplicar, diferente de um chiclete, como eu estou falando, né, que é um tecido morto. Bom, e essa produção frente ao sinal mecânico é chamada de mecanotransdução. Vocês já devem ter estudado isso, né? Então, quando você tem sinais mecânicos sobre o tecido conectivo, o tecido facial, você tem mudanças bioquímicas, os sinais mecânicos geram mudanças bioquímicas. Então, que sinais mecânicos são esses? Por exemplo, torção, compressão, alongamento, cisalhamento, que é essa força assim, né? O alívio, quando você dá atenção, mas depois você tira a atenção, o alívio também é um estímulo. Inclinação, fricção, tensão, enfim, esses são sinais mecânicos. E quando eles acontecem sobre a face, há sempre uma resposta biológica a esse sinal mecânico. E essa resposta biológica é por meio de expressão gênica, por exemplo, a produção de fatores de crescimento, e resposta inflamatória. Então, há sempre um extravasamento de líquido no local e uma resposta inflamatória que pode ser micro ou pode ser maior, mesmo pode ser macro, se tiver microlesões. E isso gera aumento na atividade dos fibroblastos, então gera aumento na produção de colágeno, na produção de elastina, de fibras reticulares, um aumento da atividade metabólica naquele lugar. Então, sempre que você tem qualquer tensão, qualquer tensão, alongamento, enfim, qualquer sinal mecânico nesse tecido, ele vai responder de alguma forma biologicamente. E isso daqui é o cerne, é o que justifica as nossas técnicas manuais. Então, é porque existe a mecanotransdução que a gente faz as técnicas que a gente faz. Se não fosse por isso, não adiantaria nada a gente fazer, né? Mas é porque elas existem, é porque ela acontece que a gente faz as técnicas e a gente faz confiando nisso, confiando que a gente pode reconfigurar. Faltam pesquisas para mostrar até que ponto isso é possível, né? Mas a gente pode reconfigurar um tecido facial com as nossas técnicas. E é por isso que a gente aplica as nossas técnicas, tá?
Então, essa daqui é a rede facial. Rede facial foi um termo, um termo, né? Uma definição dita, pelo menos eu li primeiro por Tom Myers, que foi quem juntou, na descrição, juntou todos os tecidos e chamou isso de rede. Porque isso, na verdade, eles estão configurados em trilhos, né? E você tem uma rede única que passa pelo corpo todo. E dentro dessa rede única, nós temos alguns trilhos de força, algumas regiões onde passa mais força, onde se transmite mais força entre um músculo e outro. Então, esses são os trilhos anatômicos que Tom Myers depois descreveu. E aqui na disciplina, a gente vai estudar de acordo com os trilhos anatômicos. Então, a gente vai estudar a postura e o tratamento daquela postura de acordo com essa definição de trilhos anatômicos, tá? Então, aqui só para chamar a atenção, como essa rede facial, ela está tanto no nível microscópico quanto no nível macroscópico. Aqui nessa figura A, cada feixe desse aqui é um miócito, é uma célula muscular. E essa teia de aranha que vocês estão vendo aqui é a rede facial, na verdade é o endomísio, né? Então, isso aqui é o tecido conectivo que conecta cada fibra muscular, um miócito ao outro. E aqui, macroscopicamente, ó, no B, na figura B, a gente tem essa região anterior aqui do tórax. Então, aqui nós temos o externo, é o osso externo. Isso aqui é uma dissecção de cadáver, né? O osso externo. Aqui nós temos o peitoral maior esquerdo e o peitoral maior direito. E o endomísio deles, mas também essa rede facial. E aí o epimísio deles. O epimísio desses músculos, as linhas desses músculos, elas são de acordo com a tensão que essa face profunda recebe aqui, e não só de acordo com a orientação das fibras do músculo. Então, vocês estão vendo essas linhas aqui brancas, ó? Parecem uns raios assim? Isso aqui são as fibras colágenas desse tecido. E elas são depositadas de acordo com a tensão que esse tecido recebe. Ainda que o músculo que está logo abaixo dele, as fibras musculares, não estejam exatamente nessa direção. Então, as linhas de tensão nessa fáscia profunda, elas não seguem necessariamente a linha muscular, a linha de fibra muscular, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, só de olhar essa figura, a gente já sabe que essa pessoa era destra. Ela usava mais o membro superior direito. Porque aqui é a direita, tá vendo? Aqui é a esquerda. Tá vendo essa linha aqui, ó, que cruzam? Essas linhas de colágeno, elas são depositadas assim, dessa forma, cruzando desse jeito assim, ó. Porque esse paciente, essa pessoa, né, usava muito mais essa diagonal aqui do que essa diagonal. Então, nessa diagonal aqui, como ela usava muito mais, ela foi criando essas linhas de tensão. Então, o nosso uso é que orienta a deposição. Por exemplo, em quem cavalga, a região interna aqui da coxa tem muito mais dessas linhas na face profunda, né? Tem muito mais dessas linhas depositadas aqui do que na região lateral. Enquanto na maioria das pessoas é na região lateral, no trato iliotibial, né? Na face lata, que a gente tem essas linhas. Porque geralmente a gente anda em mais adução. A gente não anda com a perna aberta, né? A gente anda com os pés mais juntos em relação ao quadril, à pelve. Então, há mais tensão nessa parte externa. Agora, em quem cavalga, eles acabam criando muita tensão, eles promovem muita tensão na região medial da coxa, e aí essas linhas ficam assim. E aí na palpação também é perceptível que esse tecido é mais rígido medialmente, em comparação a quem não cavalga, por exemplo, né? Então, os atletas têm essas deposições assim de acordo com o seu movimento, com o seu gesto esportivo. Isso é muito interessante observar. Aqui é uma secção da coxa, a gente vê o fêmur, né? Então, nessa figura aqui, tem tanto o tecido muscular, né, quanto o tecido facial. O tecido facial representado em branco. E aí, como eu falei, né, é o epimísio, o endomísio, o perimísio. Então, aqui a gente vê várias separaçõezinhas pequenas, né, entre os feixes musculares de um mesmo músculo, que é o perimísio. E a gente vê também o epimísio e outras faces de conexão. E como essas faces se conectam ao osso, né? Nessa figura aqui da direita, nessa figura aqui, eles fizeram um tratamento que tiraram todas as células musculares na imagem. E aqui a gente vê só o colágeno da imagem.
Olha como o tecido, a rede facial, só para vocês terem uma noção, que é tudo isso aqui. Porque às vezes a gente tem uma noção que são algumas linhas pequenas que passam pelo corpo. Mas não, a rede facial ela é tudo isso aqui. É inclusive o periósteo, né? É também, aqui a gente tá vendo a face lata, tá vendo? Aqui a face lata, a separação de cada músculos posteriores da coxa. Então, tudo isso que vocês estão vendo de branco aqui, tudo isso aqui, tanto os minúsculos quanto os maiores, tudo isso é a rede facial. Então, o nosso corpo inteiro é uma rede facial. E o movimento em cada uma dos segmentos influencia toda essa rede. Isso é muito importante vocês terem em mente. Então, aqui só para dar um exemplo dessa conexão da rede facial na face profunda, por exemplo, aqui, vamos pegar uma parte dessa conexão, tá? Mas ela não se esgota aqui, não começa aqui, nem termina aqui. Eu só vou falar desse pedaço, mas só para vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui, ó, o que faz parte da conexão da rede facial da cabeça longa do bíceps? A cabeça longa do bíceps é um tendão, né? Que se insere lá na glenoide, mas se insere no lábio glenoidal. Então, o lábio glenoidal, que é aquela cápsula, aquela parte fibrosa mais externa, vocês lembram o que é, né? Aquela partezinha fibrosa mais externa, é ali que se insere o tendão da cabeça longa do bíceps. Quando você disseca um cadáver, você não consegue diferenciar aonde termina o lábio e aonde começa o tendão, porque eles são um tecido único, são da mesma cor, são da mesma consistência, são um tecido único. É como se o tendão fizesse parte de todo o lábio fizesse parte do tendão, ou o lábio virasse o tendão, assim, porque são um só tecido. E por fora, esse lábio ele se conecta com toda a cápsula da articulação glenomeral e é uma coisa só também com essa cápsula. Aí, continuando aqui, prosseguindo, esse tendão, o tendão e o músculo, não só desse, mas de qualquer músculo, é também um contínuo com o músculo, porque o tendão, ele é como se o tendão está vindo até aqui, de repente ele se abre e ele forma todo o epimísio do músculo. Então, ele forma todo o epimísio e sai do outro lado no outro tendão. Além de formar o epimísio por fora, ele forma também o perimísio, circundando cada feixe do músculo. E forma o endomísio também, circundando cada célula do músculo. E sai lá do outro lado, lá no tendão distal. E o tendão distal, por exemplo aqui, o tendão distal, esse tendão que se insere no osso, não é um tendão que está fincado no osso. O tendão e todo o periósteo, que é o tecido conectivo da camada externa do osso, o tendão e todo o periósteo é uma coisa só, é um tecido único, porque é tudo do tecido, faz tudo parte da face profunda, faz tudo parte dessa rede facial. Então, o ponto de inserção do tendão no osso não é só naquele ponto que ele encosta no osso, é em todo o osso, porque o tendão ele vira, é como se ele virasse e transformasse em todo o periósteo, e aí ele recobre todo o osso. Então, um tendão está inserido em todo o osso, entenderam? E não só num ponto. Isso é por isso que existem as fraturas por avulsão, porque essa junção do tendão com o osso é tão forte e tem que ser assim, né? Senão, imagina, a gente ia viver arrancando o tendão, né, do osso. Como ela é tão forte, quando você tem uma força, uma magnitude de contração assim tão importante a ponto de quebrar alguma coisa, o que vai fraturar é o osso. O osso fratura, mas o tendão não se desconecta do osso. Não é interessante isso, né? Não é legal isso? Eu acho isso muito fantástico. Então, por isso que existem as fraturas de avulsão. E é isso que garante a continuidade. Aqui também existe a continuidade com a membrana interóssea, então do tendão com a membrana interóssea. Enfim, isso aqui é só uma parte do corpo, mas todo o nosso corpo é desse jeito, todo o nosso corpo funciona desse jeito. Por isso que o nosso corpo está todo interligado. Aqui uma dissecção de cadáver, né? Tá no livro do Tom Myers, Os Trilhos Anatômicos, que vai da cabeça aos pés. Então, quando a gente fala que a face, que o trilho, né? Nós estamos ligados, né? Da cabeça aos pés, é por causa de imagens como essa aqui. Então, essa é uma dissecção de cadáver, né? Desde a face do escalpo, os extensores, o epimísio, né? Dos músculos eretores da espinha da cervical, da torácica e da lombar, o ligamento sacro-tuberoso, os músculos isquiosurais, o tríceps sural, o tendão de Aquiles, o periósteo do calcâneo e a fáscia plantar.
e aqui colocado, né, sobre um modelo de esqueleto, para vocês verem a continuidade dessa linha. Então, não dá para separar um tecido do outro. Um tecido não se separa do outro, e é tudo o mesmo tecido, vocês veem? É a mesma cor, é a mesma configuração, é tecido conectivo denso. Aqui, essa dissecção aqui é do livro Terapia Manual para Disfunção Facial. Esse livro aqui é muito bom, é o livro em português, é o único livro em português, na verdade, assim, o melhor livro em português, na verdade, desse assunto, de 2017. No Google Livros, tem uma boa parte dele disponível gratuitamente. Não sei se vocês conhecem o Google Livros, lá vocês podem ver vários livros, a amostra do livro, né? Mas desse livro aqui tem muitas partes dele. E quem quiser adquirir também tem para vender lá o e-book. Esse e-book é muito bom, assim, tem muitas técnicas muitas técnicas miofasciais, e essa figura é desse livro. Então, olha que interessante essa figura aqui, essa dissecção também, né? Que na verdade foi cedida pela Carla Esteco, da face que recobre o músculo peitoral maior, o serrátil anterior e os músculos da cervical. Vejam como uma face única, né? Parece que é um papel, como é que chama aquele filme de PVC que se usa em cozinha, né? Parece que é um filme de PVC só, assim, recobrindo tudo isso. Aí os movimentos da torácica chegam na cervical e vice-versa, porque essa fáscia profunda ajuda a puxar. Então, ela se conecta, né? E não termina aqui. Isso aqui também vai para os membros superiores, vai para os membros inferiores. Quando vocês forem estudar a linha profunda anterior, vocês vão ver que isso daqui se conecta mais profundamente. Aqui da cervical vai para a fáscia visceral. Então, a gente tem muitas técnicas também que a gente faz que são visando até a fáscia visceral. Bom, então vamos então para o conceito de tensegridade, que eu imagino que vocês devem lembrar, né, da última aula. Mas tensegridade é tensão mais integridade. Então, é um conceito da engenharia que tem várias estruturas, né, da engenharia que são feitas assim, com essa propriedade, que é quando você une tração e compressão numa só estrutura. Então, por exemplo, essa ponte aqui, ela tem componentes de compressão. Compressão é todo o peso da ponte, está vindo aqui nos pés da ponte e está no chão, né? Então, aqui nós temos uma compressão. Mas o que está sustentando a ponte são essas linhas esses cabos de aço aqui que promovem tensão, que promovem atração. Então, é uma estrutura que tem tração e que tem compressão. Então, ela tem tanto estabilidade, tem resistência e ela tem uma certa economia para algumas estruturas, como vocês vão ver. No corpo humano também acontece isso. Depois eu vou mostrar aqui como é que isso se dá. Então, aqui nesse vídeo, ó, essa é uma estrutura que é com tensegridade. Então, tem um componente de madeira, que é de compressão, e tem esses barbantes, tá vendo? Que são a estrutura de tração. Olha como parece que está flutuando. Tem um certo movimento, tá vendo? Tem um certo movimento, tem um certo balanço. Tem aqui nas cordas a tração, o componente de tração. E a compressão está se dando aqui entre os pés dessa base e a mesa. Essa estrutura aqui é uma estrutura que tem mobilidade, não sei se vocês estão vendo, mas ela está balançando, ó. Ela balança um pouco, tá vendo? Mas é uma estrutura que também tem muita resistência. Ó, você coloca o peso em cima e ela fica, pelo menos vai ficar enquanto o barbante aqui aguentar, ela vai ficar, né? Mas ela tem resistência e tem movimento. Meu bebê tá chorando aqui na porta. Esse daqui é um brinquedo que é vendido assim na internet, né? Mas é uma estrutura com tensegridade que que qualquer pessoa pode ter e pode montar. Ele vem com um manualzinho que você pode encaixar de várias formas, ou criar vários modelos aqui diferentes. Aqui fizeram uma bola, ó, tá vendo? E ela, como tem essa estrutura de tensegridade, ela consegue ser resistente e consegue ser elástica ao mesmo tempo. Então, ele vai até quicar essa bola, vocês vão ver. E qualquer semelhança com o corpo humano não é mera coincidência, né? Nós temos essa elasticidade e nós temos olha só, tá vendo como essa explosão que dá no salto, né? Parece um salto de um atleta, tá vendo?
Você pode quicar, porque tem esse componente elástico. A biotensegridade é essa propriedade, né, essa tensegridade aplicada aos sistemas biológicos. No caso aqui, o corpo humano, esse é um modelo de humano, né, que é real. Na verdade, nós somos assim, nosso corpo tem essa propriedade de tensegridade. E é dada por causa desses componentes elásticos que está no tecido miofacial. Então, o tecido miofacial é o componente de tração, é o componente elástico do nosso corpo, enquanto os ossos são os componentes de compressão. Quando um elemento da estrutura é deslocado, essa mudança vai ser transmitida por toda a estrutura e todos os elementos serão deslocados também, como vocês viram lá aquela bola quicando, né? Ou se adaptarão para uma nova configuração, cedendo essas mudanças sem romper, por isso que ela é resistente. Bom, então, no nosso corpo humano, a biotensegridade permite tanto maximizar a estabilidade quanto a mobilidade ao mesmo tempo, vou falar no próximo slide, a minimização da compressão articular, a sensação de leveza e facilitação dos movimentos e também a transmissão de força, tudo ao mesmo tempo. Então, a maximização da estabilidade e da mobilidade. Aqui, em colorido, né, tá as linhas de força que são dadas pelos músculos e pelo tecido miofacial, que passam ao redor do joelho, por exemplo, e do quadril, né? Então, essas linhas de tração, essas linhas aqui são como linhas de tração, são linhas como se fossem linhas elásticas que passam ao redor do quadril, do joelho. E aí, por passar ao redor, na frente, atrás, dos lados, acaba dando mais estabilidade à articulação. Então, a articulação fica mais estável por conta dessas linhas que passam. E também dá mobilidade, porque, afinal de contas, né, o tecido miofacial é um tecido que é feito para gerar movimento. Mas como é que, então, diminui a compressão articular se essas linhas passam ao redor da articulação? Como é que elas podem diminuir a compressão articular? É por causa da direção delas. Então, por exemplo, aqui um exemplo clássico aqui é o do transverso do abdômen. O transverso do abdômen não é um músculo que é conhecido justamente por reduzir a carga e reduzir a compressão sobre os discos intervertebrais? Porque ele se insere na face tóraco-lombar e quando ele se contrai, ele estica a face tóraco-lombar. O que ele faz com a face é como se estivesse esticando um pano, assim, ele estica a face. E quando ele estica a face, as vértebras são separadas, elas sofrem uma tração. Então, ela também reduz a compressão articular, por causa dessa configuração que ela tem. Então, quando você tem um músculo que é biarticular, se insere numa articulação e se insere na outra, num ele pode estar aumentando a compressão, mas na outra ele está tracionando, por exemplo. Então, por causa dessa dualidade aí, ele tanto diminui a compressão, ajuda a diminuir a compressão, quanto também promove a mobilidade, né, e promove a tração. A sensação de leveza e facilitação dos movimentos, que é o que a gente chama de efeito mola. O efeito mola é um efeito dado pelo tecido conectivo, pelos tendões mesmo. Então, os atletas, quando fazem um salto, por exemplo, eles não estão usando só uma contração muscular vigorosa, eles estão usando também o efeito mola que está embutido nos tendões. Então, o tendão funciona como uma mola. Por exemplo, aqui, ó, nessa figura aqui, vocês estão vendo a parte A e a parte B. Né? Deixa eu explicar o que significa essa figura aqui. Na parte A, em vermelho, tá as fibras musculares, o que representa as fibras musculares. Vocês estão vendo meu cursor? Não, né? Deixa eu colocar um laser aqui. Vocês estão enxergando o laser que eu coloco aqui? Sim. Então, em vermelho está o músculo. Aqui em vermelho, ó, representa as fibras musculares, os sarcômeros, né? E aqui em azul estão os tendões, representam os tendões. Então, quando você tem uma atividade tipo um ciclismo, você faz uma dorsiflexão, uma plantiflexão em cadeia aberta, por exemplo, ou uma atividade de ciclismo, né, que seria algo mais leve, o que você tem é uma contração muscular pura. O músculo se contrai, depois o músculo relaxa, o músculo se contrai e relaxa, e aí ó, a fibra muscular se encurta e se alonga, mas o comprimento do tendão em si não muda muito, não muda. Agora, na situação B, que é o que representa um salto, por exemplo, é diferente, ó. A contração, o músculo, ele não se alonga tanto e não muda tanto o seu comprimento, ele trabalha como se fosse uma isometria. Depois eu vou mostrar um vídeo aqui, vocês vão entender isso melhor. E o que
o que se modifica em tamanho principalmente é o tendão. Claro que aqui está exagerado, tá, gente? Mas o que acontece lá nas fibras é isso. Então, existe um efeito mola no tendão de Aquiles. Não só o tendão de Aquiles, mas na verdade toda essa rede facial dada pelo tecido conectivo. E aí é ele que se amplia. Nos atletas, aquele autor que eu citei no começo, o Schleip, ele tem vários artigos publicados, livro também, e todo estudo que ele faz sobre a fáscia é voltado para um treino de atletas. E aí foge um pouquinho aqui da terapia manual, mas na verdade ele estuda e descreve exercícios que são feitos para melhorar esse efeito mola, para ampliar o efeito mola, e um atleta saltar mais alto, por exemplo, né? E quando você também treina o tecido facial, você diminui o risco de lesão facial, diminui o risco de tendinopatia, né, de entorse, enfim. E aí, deixa eu mostrar aqui o vídeo do canguru. Reparem como o canguru usa esse efeito mola. Vai mostrar ele correndo, ó. Reparem que não tem tanto movimento articular. Você vê que o joelho, né, no caso aqui o tornozelo do canguru, ele não se mexe tanto. Ele salta muito alto, porém com pouco movimento articular. Por quê? Porque ele está usando o efeito mola do seu tecido conectivo. Então, um salto não é puramente uma contração concêntrica do músculo, é também usar o efeito mola, né, do seu tecido conectivo. E aí o seu tecido conectivo funciona como se fosse uma mola. Um tecido conectivo saudável se comporta desse jeito. Aqui, ó, no atleta de salto, olha quando ele vai fazer essa preparação aqui, ó, esses dois, ó, 1, 2, tá vendo? É a mesma coisa do canguru, vocês conseguiram ver? Vai repetir aqui, ó. Pouca flexão de joelho e pouca plantiflexão, mas o efeito mola acontece porque ele tem um tecido miofacial muito bem treinado para isso, né? Pronto para isso. E aconteceu porque ele treinou dessa forma. Na verdade, de tanto repetir esse movimento, todo esse tecido conectivo se molda para essa função. Mas aí entra mais na área de saúde do atleta, né? Que também, quem trabalha com isso, tem que fazer os exercícios pliométricos e tal. Em terapia manual, a gente também melhora o efeito mola, só para continuar no anterior. Em terapia manual, a gente também consegue melhorar o efeito mola com as técnicas miofaciais. Agora, transmissão de força, que é uma outra propriedade da biotensegridade. Esse aqui é um artigo do grupo lá da UFMG, Sérgio Fonseca, em que eles demonstraram a transmissão de força entre o latíssimo do dorso e o glúteo máximo do lado oposto, fazendo um experimento aqui com isocinético. Então, aqui foram, se não me engano, foram 37 pessoas que participaram desse estudo aqui, acho que foi. E aí eles testavam a rigidez passiva do quadril, que era medida com o movimento de rotação interna do quadril. Então, aqui no equipamento, ó, esse braço do isocinético, ele puxava o pé para o lado, quer dizer, ele puxava o quadril em rotação interna. Quando ele puxa o quadril em rotação interna, ele tá alongando os músculos posterolaterais aqui do quadril. Então, está alongando os rotadores externos, né? E também alongando o glúteo e tal. Aí, esse aparelho, ele consegue medir a rigidez passiva, que é como se fosse o tônus de repouso desse músculo. Pede para o paciente ficar relaxado, o aparelho sozinho vai lá e puxa o pé para fora. E aí, o que o aparelho mede é quanto de resistência que houve para puxar esse pé para fora. Entendeu? Então, é assim que ele mede o tônus, né? Mede a resistência passiva. Aí, mediu essa resistência passiva em 3 condições. Com a pessoa com os braços relaxados, e viu qual era o tônus aqui, né? Qual era a rigidez, quanto de força o aparelho tinha que fazer para puxar o pé para fora. Mediu com o latíssimo do dorso contralateral alongado, tá vendo na segunda posição aqui, ó? Então, ficava com o braço assim para cima, então o latíssimo do dorso contralateral estava alongado. E aí, fazia a mesma coisa com o pé lá da perna do paciente e via quanto de rigidez passiva tinha. E no terceiro, na terceira parte do experimento, com contração do latíssimo do dorso. Então, o latíssimo do dorso se contraía e aí, ao mesmo tempo, tá vendo aqui um esfigmomanômetro? O paciente era orientado a apertar o esfigmomanômetro aqui, né? Apertar o braço junto ao tronco e aí contraindo assim o latíssimo do dorso.
e, ao mesmo tempo, o isocinético puxava o pé do paciente para fora para ver o quanto de rigidez passiva tinha nessa condição. E aí o que eles observaram foi que esse tensionamento ativo do latíssimo do dorso, que é essa contração ativa do latíssimo do dorso, fez aumentar a rigidez passiva do quadril. Por que isso aqui aconteceu? Porque existe uma transmissão de força entre o latíssimo do dorso direito e os músculos posterolaterais, o glúteo aqui esquerdo, via fáscia tóraco-lombar. Então, latíssimo do dorso, fáscia tóraco-lombar e glúteo máximo do lado oposto estão conectados numa linha única, que dentro dos trilhos anatômicos é chamado de linha funcional, essa linha aqui é a linha funcional. E aí, quando você tem a contração ou a tensão do latíssimo do dorso, todo esse músculo aqui é como se ele fosse puxado para cima. E aí o epimísio dele é puxado para cima, né? Essa fáscia profunda toda é puxada para cima. E isso tensiona o glúteo máximo do lado oposto. Como esse músculo glúteo máximo do lado oposto fica tensionado, fica mais difícil para o aparelho alongar, né? Puxar o pé para o lado. Então, esse experimento mostrou essa transmissão de força entre o latíssimo do dorso e glúteo máximo do outro lado. Isso também aconteceu nessa situação aqui de alongamento, tá? Mas foi mais importante nessa situação de contração. Então, quando você contrai um músculo, você transmite força para os outros. Por isso que quando a gente vai fazer um gesto, a gente usa vários músculos em cadeia, a gente não usa um só, a gente usa vários. Inclusive músculos do membro superior junto com músculos do membro inferior. Então, se a gente tiver que dar uma enxadada, né, uma raquetada, assim, a gente usa essa transmissão de força, vai até os adutores de coxa, vai até o tibial anterior. Então, é uma transmissão que cruza, né, assim, que vai de um lado do corpo ao outro lado e vai do membro superior de um lado até o membro inferior do outro lado, passando pelo tronco. Inclusive, o tronco é um grande produtor de força, né, qualquer gesto esportivo tem que utilizar o tronco junto, e usa também o membro inferior, ainda que seja do vôlei, enfim, né? Ainda que seja uma atividade do membro superior. Então, esse daqui é um nervo muscular, que é um nervo que inerva o músculo, né? Então, inerva toda a face ao redor do músculo, inclusive o epimísio. E como é um nervo muscular, vocês poderiam pensar que a maior parte das fibras desse neurônio aqui são fibras motores, são fibras eferentes, né? Mas não, uma pequena parte dessas fibras são motoras. A maior parte são fibras sensitivas e são fibras do sistema nervoso autonômico que regulam, são fibras vasomotoras, né? Dentro das fibras sensitivas, a maior parte terminam em receptores, terminações nervosas livres ou intersticiais, né? São tipo 3 e 4, que captam dor e temperatura. E uma outra parte, uma pequena parte, são fibras tipo 1 e 2, que têm receptores especializados lá nas suas pontas, lá na fáscia, ou lá no epimísio, né? Que são receptores de Golgi, de Pacini e de Ruffini, principalmente. E cada um desses aqui gera uma resposta reflexa que a gente vai ver adiante, por isso que justifica a gente estimulá-los, né? Com as nossas técnicas de terapia manual. Antes, vamos só falar da propriocepção aqui, que tem a ver com isso que a gente está falando. Então, os mecanoceptores articulares, eles são estimulados apenas nas ADMs extremas e não tanto durante os movimentos. Antigamente, se pensava que a propriocepção se dava por causa dos receptores articulares, os receptores contidos na cápsula, nos ligamentos, né? Então, eles pensavam que era ali o local primário da propriocepção. Eu sei que meu joelho está estendendo porque aqueles receptores ali da articulação é que estão informando isso. Mas hoje já se sabe que esses mecanoceptores, eles só na ADM extrema que eles disparam mais. Então, aquele movimento mais sutil no meio de ADM, que é a maior parte dos movimentos, não são informados tanto pelos receptores articulares. Quem é que informa então isso daqui? A maior parte dos mecanoceptores estão localizados na fáscia e este é o órgão mais importante da propriocepção. Na parte mais superficial da fáscia profunda e na parte mais profunda da fáscia superficial. Ficou complicado, né? Mas é na zona de transição entre a fáscia profunda e a fáscia superficial. Então, onde uma toca na outra.
onde a face profunda toca a face superficial, nessa região que uma encosta na outra, uma toca a outra, mas uma desliza sobre a outra, né? É que está a maior parte das terminações sensitivas. Ou seja, é muito provavelmente ali que está todo o nosso mecanismo de propriocepção. Quando, por exemplo, se eu movo aqui o meu braço, vocês não estão me vendo, né? Mas se eu movo aqui o meu braço, é o deslizamento entre a face superficial e a minha face profunda aqui no braço que me informa em que direção o meu braço se moveu. E não o somatório de cada articulação, cada ligamento, cada né, estruturazinha articular que me diz como o braço se moveu, mas sim o deslizamento. Por isso que é importante a manutenção do deslizamento. Tanto que muitas vezes os atletas têm aquelas lesões enormes de ligamentares no joelho, né? E não perde tanta propriocepção. Era para ter acabado a propriocepção se o responsável fosse só ligamento e cápsula, aquela cápsula toda suturada, né? Depois de uma cirurgia, enfim. Mesmo a artroscopia acaba furando a cápsula. E os pacientes não perdem propriocepção. Por que eles não perdem? Perdem controle motor, né? Mas a propriocepção, que é a aferência, que é saber em que posição o joelho está, isso eles não perdem. Porque o que diz isso não é tanto os componentes articulares em si, mas é esse deslizamento da face superficial e da face profunda que acontece na coxa, na perna, mesmo distante, né? É um conjunto. Bom, vamos falar então do resultado ao estímulo desses mecanoreceptores, porque é isso daqui que justifica as nossas técnicas, tá? Isso aqui é importante por isso. Então, nós temos lá, vocês já devem ter ouvido falar das OTGs, né? Órgãos tendinosos de Golgi, que são os mecanoreceptores. Só que quando a gente usa esse termo OTG, parece que eles estão só no tendão. Na verdade, esses órgãos de Golgi, eles não estão só no tendão, eles estão em toda a face, tá? E eles são disparados, né? Eles percebem uma contração muscular. Quando aquele músculo, por exemplo, se contrai de forma vigorosa, eles são estimulados. Ou quando a gente tenta simular uma contração muscular vigorosa com as nossas mãos. Então, seria uma manipulação vigorosa. Seria, por exemplo, pressionar um tendão, né? Ou pressionar o músculo, assim, fazer uma técnica de liberação miofascial profunda que pressione aquela face superficial. Aí é que eles disparam. E a resposta reflexa, então esse disparo, né, vai até a medula e volta com uma resposta reflexa. A resposta reflexa que eles causam é a redução do tônus muscular. Então, eles promovem redução de tônus muscular. Por isso que quando a gente faz uma técnica miofacial, uma liberação miofacial em que a gente chega nessa face profunda, né, faz uma manipulação da face profunda, aquele músculo responde com redução do tônus. Ele fica mais relaxado. Por isso que quando a gente faz uma massagem, por exemplo, né, o músculo relaxa, é por causa dessa estimulação aqui dos mecanoreceptores de Golgi. Os mecanoreceptores de Pacini eles são reativos às técnicas de alta velocidade ou às técnicas de vibração. Então, técnicas de alta velocidade tipo um thrust, assim, e técnica de vibração, como a vibração que a gente faz com massagem, ou aqueles aparelhos que fazem a vibração, né? E o efeito que eles têm comprovado é o de aumento de propriocepção local. Apesar de que as técnicas de alta velocidade, a gente percebe que elas acabam reduzindo o tônus muscular, mas o efeito comprovado que já perceberam que eles causam é o aumento da propriocepção. Tanto que para pessoas com perda de equilíbrio, por exemplo, é muito usada a vibração na planta do pé, né? Que aí aumenta a propriocepção local e o paciente melhora nos testes de equilíbrio. Professora? Oi, pode falar. Você diferencia para mim o que seria uma manipulação vigorosa de uma técnica de alta velocidade? Porque eu imaginei que uma manipulação vigorosa seria algo veloz também. Não. Aí eu não entendi. A manipulação vigorosa seria uma manipulação, na verdade, uma manipulação do tecido miofacial, tá? Acho que é porque tá confundindo, né? Manipulação, vocês veem esse nome, já me imaginam logo uma técnica articular, né? Uma técnica tipo thrust, assim. Mas aqui, manipulação vigorosa é a manipulação do tecido facial, tá? Acho que eu vou até reescrever aqui, porque realmente dá essa confusão, porque na aula anterior vocês viram que a manipulação é articular, né? E acabou que na próxima aula vocês já veem esse termo aqui, aí vocês já pensam que é articular. Na verdade, essa manipulação aqui é uma manipulação do tecido miofacial.
E esse termo não é errado, não. Assim, a manipulação do tecido miofacial não é um termo errado. É uma técnica miofacial. Mas faltou escrever tudo aqui, porque realmente para vocês vai ficar confundindo, fica parecendo que é uma técnica articular. Então, essa manipulação aqui seria, por exemplo, uma técnica miofacial de deslizamento profundo. Vocês não estão me vendo, né? Mas é como quando vocês colocam, passa o dedo assim, levanta, passa o dedo assim em cima da pele do paciente, mas não é no intuito de deslizar sobre a pele, é de deslizar sobre a face profunda. Então, vocês levantam o tecido da face superficial e o objetivo é chegar na face profunda e faz esse deslizamento. Vocês vão ver isso na aula prática, tá? Mas é uma técnica de deslizamento profundo e lento da face profunda. Depois a gente vai ver isso nas aulas práticas. Já essa técnica de alta velocidade aqui é o thrust mesmo. É a manipulação ou é o ajuste quiroprático. Manipulação articular ou ajuste quiroprático. Então, as técnicas de alta velocidade são as técnicas feitas, enfim, com alta velocidade mesmo, rápidas, né? E aí, aqui é que eu tô falando de thrust, tá? E aí, aumenta a propriocepção local. Os mecanoreceptores de Ruffini, eles são responsivos a um alongamento transversal, a um estiramento da pele, por exemplo, um estiramento da face superficial. E aí a resposta é um aumento de propriocepção local, mas também uma redução da atividade simpática. E isso aqui é importante porque esse efeito a gente sempre observa nas técnicas, que é o efeito de vasodilatação, por exemplo. Quando a gente faz essas técnicas miofaciais, a pele fica vermelha, né? E aí a gente sabe que houve uma redução da atividade simpática, que não é só no local, mas ela acaba acontecendo globalmente. Quanto maior a área em que a gente aplica a técnica, mais global, né? Não sei se eu posso falar assim, né? Mas mais sistêmico é esse efeito da redução da atividade simpática. Inclusive redução da pressão, aumento da motilidade intestinal. Por isso que a gente tem as técnicas, né, de massagem, por exemplo, para constipação intestinal, a gente tem essas técnicas viscerais, né, de massagem. Esses mecanoreceptores de Ruffini são estimulados e existe a redução da atividade simpática, aumento da atividade parasimpática. Então, aumenta também a motilidade intestinal. Por isso que essas técnicas funcionam, né? E tem as terminações nervosas livres, que vocês já sabem que elas captam estímulo doloroso, né? E também calor, temperatura, né? Mas elas também respondem a uma pressão, tanto a pressão suave quanto a pressão vigorosa. E essa resposta, a resposta reflexa que isso gera, é de aumento da propriocepção local, também de inibição da atividade simpática, igual os receptores de Ruffini, e extravasamento de plasma. Então, um leve edema naquele lugar, mas antes do edema, não é bem um edema no mau sentido, né? Assim, no sentido ruim da coisa, mas a hidratação da esponja que eu tinha falado. Lembra que eu falei que esse tecido precisa ser hidratado? Então, quando a gente faz essas técnicas, a gente hidrata o tecido, porque existe esse extravasamento de plasma e a matriz fica mais líquida, né? E isso melhora, por exemplo, o efeito de mola. Bom, então a manipulação facial é a técnica manual que a gente faz sobre a fáscia, né? Manual ou instrumental. E ela provoca uma estimulação dos mecanoreceptores. Esse estímulo vai até a medula, né, o sistema nervoso central, mas no nível medular mesmo, quando ela volta com reflexo no nível medular, ou ascende, aumentando a propriocepção, até o córtex sensitivo. Também, aqui já é nível reflexo medular, reduz o tônus das unidades motoras que estão relacionadas àquela área, né, aquele epimísio, por exemplo, onde vocês fizeram, e isso acaba gerando a liberação miofacial. Então, a liberação miofacial não é o nome da técnica especificamente, é a resposta tecidual que a gente sente embaixo dos nossos dedos. Então, quando a gente faz essas técnicas de liberação miofacial, quando você começa a fazer o deslizamento, você sente uma certa resistência do tecido ao seu deslizar, à sua mão. Depois de alguns segundos, você sente que essa resistência reduz. Então, você sente embaixo do seu dedo que é mais fácil deslizar.
aí aconteceu a liberação miofascial, porque essa liberação miofascial é a resposta tecidual, que a gente consegue palpar, que a gente consegue sentir. Tá claro isso? Liberação miofascial é a resposta do tecido. Não é simplesmente o nome de uma técnica, tá? É a resposta do tecido. Além disso, quando a gente faz esses estímulos, passa também pela regulação hipotalâmica. Então, lá no hipotálamo, o paciente tem uma sensação toda de relaxamento, que é parecido com o da massoterapia, que é o mesmo da massoterapia, na verdade, né? O paciente fica relaxado e é um relaxamento global. Então, esse relaxamento global também facilita o músculo também relaxa, os músculos todos relaxam, e a gente sente também essa liberação miofascial, a gente sente essa resposta tecidual palpável. Além disso, ainda existe um outro caminho, que é do sistema nervoso autonômico, como eu comentei, que é de redução da atividade simpática, né? E aí tem vasodilatação e aumento do fluido local. E aí aquela área fica mais hidratada. Como a área fica mais hidratada, a gente também sente melhor essa resposta tecidual palpável. E aí, tudo isso daí contribui para a liberação miofascial. Então, é isso que explica o que vocês vão perceber lá na aula prática, que é essa sensação diferente. Depois que você faz uma técnica, o tecido fica diferente. E é por causa disso daqui, esse é o caminho de explicação, tá? Bom, as técnicas miofaciais, existem várias. Aqui é um breve histórico das técnicas, eu não vou me deter muito aqui, mas só para vocês saberem que é mais ou menos novo, mais ou menos velho, né? Eu já tinha falado, a gente falou lá na história das terapias manuais sobre a Ida Rolf. A Ida Rolf com a técnica de integração estrutural foi no Ocidente, não, nos Estados Unidos, né? Foi uma das primeiras a fazer técnicas voltadas para a fáscia. O conceito de cadeia surgiu na Europa, como vocês lembram, né, com a Mézières. Mas a Mézières trabalhava muito com posturas, mais o que parece, vocês conhecem mais, tem mais familiaridade com RPG, porque o Suchard foi aluno dela. Mas assim, ela não tinha tanto trabalho sobre a fáscia, assim, manual sobre a fáscia. Tinha, mas não igual o da Ida Rolf da integração estrutural. Então, esse método de integração estrutural da Ida Rolf é técnica manual sobre a fáscia. É assim que ela modifica a postura, entendeu? E não com posturas sustentadas, como era a técnica de Mézières. Em 1843, pela primeira vez foi descrita a síndrome da dor miofascial. Foi a primeira vez que foi dado algum valor para a fáscia. Porque até então, qualquer dor que o paciente tinha era osso, era músculo, era, sabe, nervo. Mas o tecido facial, começaram a olhar para ele, né, como sendo um gerador de síndromes, né, de sintomas, a partir de 1843. Aí veio a Ida Rolf com as técnicas aqui. 1930, massagem reflexa do tecido conectivo, que não chegou muito ao Brasil, mas também uma técnica voltada para o tecido conectivo. 1950, a técnica de Jones, que é uma técnica osteopática, que é o strain contra strain. A gente vai ver aqui também nessa disciplina, tá? 1975, a crochetagem, que aí já é uma técnica instrumental, que se usa instrumentos para fazer a liberação miofascial. 1984, o Bienfach descreveu as pompagens, que aqui no Brasil também são muito usadas. Em 2001, Tom Myers descreveu os trilhos anatômicos e a gente vai estudar aqui nessa disciplina exatamente os trilhos anatômicos, tá? Nós vamos ver as técnicas na prática de acordo com os trilhos anatômicos. A gente vai fazer mirando o tecido conectivo que forma trilhos, e esses trilhos são os trilhos descritos nos trilhos anatômicos que a gente vai ver a partir da próxima aula. Então, hoje, as técnicas de liberação miofascial são um conjunto de técnicas antigas e de técnicas modernas. Tem técnicas que são bastante agressivas, assim, você olhando parece muito agressivo. Tem outras técnicas muito sutis, quase invisíveis, assim, imperceptíveis, né? Não dá nem para ver que a mão do terapeuta está mexendo direito sobre o paciente. Tem técnicas que são ativas, tem técnicas que são passivas, que tem movimento do paciente junto, né? Então, são técnicas dinâmicas também. Tem técnicas que são instrumentais, que a gente não usa só as mãos, mas usa outros instrumentos. Então, hoje é muito variado, tá? E tem muita publicação, não tem tanta publicação de excelente qualidade, mas tem muita publicação sobre o tema. A gente vai ver algumas coisas aqui também. Então, como eu falei, as técnicas podem ser manuais, e aí a gente tem todos esses tipos aqui de liberação. Um alongamento miofascial, a pompagem, que é um alongamento, mas é associada à respiração, dígito-pressão,
liberação posicional, deslizamento miofascial profundo, que é a mais comum, a liberação miofascial dinâmica, que é um deslizamento profundo ou uma digitopressão, porém associada à contração muscular ativa, né, do paciente. Tem as liberações miofasciais instrumentais, que são técnicas que usam instrumentos associados. Então, tem a técnica de Graston, a técnica de crochetagem, gua sha, foam roller, que é muito usado pelos educadores físicos, né? Porque os educadores físicos não fazem as técnicas geralmente com as mãos, mas eles fazem com foam roller, por exemplo. O agulhamento seco, que é também considerado uma técnica miofascial. Então, por todos esses meios aqui, é possível estimular aqueles mecanoreceptores que a gente viu e promover os efeitos reflexos, que são os efeitos esperados com essas técnicas, tá? Agora eu vou passar rapidamente aqui alguns artigos, só para vocês terem uma noção, porque agora vocês devem estar se perguntando, mas funciona ou não funciona, né? Tudo isso na teoria é muito bonito, mas a gente quer saber se funciona. Bom, esse artigo aqui de 2013 foi um dos primeiros a mostrar os efeitos, né, da técnica de liberação miofascial. Foi de uma forma assim instrumental, na verdade eles criaram esse aparato aqui justamente para pesquisa, parece um rolo de fazer massa, né? Mas assim, fizeram esse aparato aqui justamente para fazer sempre a mesma compressão em cada paciente, em cada um dos pacientes. E aí eles aplicaram nos isquiotibiais e depois avaliaram o comprimento, no banco de Wells, né? Avaliaram se os músculos relaxavam, e aí se o paciente ganhava mais, ganhava mais flexibilidade depois de fazer essa técnica. E aí eles perceberam que a liberação miofascial com esse rolo aumentou sim a ADM do banco de Wells comparado com o grupo controle que não fez a técnica. Esse outro estudo aqui, ele avaliou o efeito sobre a postura da técnica de Rolfing, que é a técnica da Ida Rolfing, né, integração estrutural. Então, eles avaliaram a inclinação da pelve com o inclinômetro e também a atividade do tono parasimpático. Aí colocaram 16 pessoas no grupo experimental que recebeu as técnicas de Rolfing, que são técnicas manuais puramente, e o grupo controle que recebeu uma técnica placebo. Aí o grupo experimental teve uma diminuição significativa no ângulo de inclinação pélvica e um aumento do tônus vagal. O grupo controle já não teve diferenças significativas. Então, esse daqui mostrou a alteração postural e também a alteração no tônus, né, vagal. Aqui foi um artigo que investigou os efeitos da inibição muscular suboccipital. Essa aqui também é uma técnica miofascial dos músculos suboccipitais, no ângulo crânio-cervical, que é um ângulo que mede a anteriorização de cabeça, e também na mecanosensibilidade do nervo occipital maior, que é um nervo que inerva essa região posterior aqui da cabeça e é responsável, quando ele está irritado, ele gera cefaleia. E a cefaleia cervicogênica, que a gente chama, né? Porque esse nervo ele sai de C1, C2, C2, C3, C1, C2, C2, C3, e ele inerva aqui essa região posterior do occipito, né? Da região occipital. Aí, se ele estiver comprimido, ele fica irritável e gera essa cefaleia. Então, no grupo experimental tinha 12 pessoas que receberam essa inibição do músculo suboccipital, e no grupo placebo tinha 12 pessoas também que receberam uma técnica placebo. Essa inibição, então, quando esse músculo relaxa, quando você reduz o tônus desse músculo, acaba havendo uma abertura desse espaço. Assim, você acaba separando o occipito dessas primeiras vértebras cervicais. E aí existe uma abertura do espaço de saída dos nervos ali, das raízes, né? Inclusive do nervo suboccipital, do nervo occipital maior, que é esse nervo que quando ele está comprimido, ele gera a cefaleia cervicogênica. Então, a inibição da técnica do músculo suboccipital melhorou imediatamente a anteriorização da cabeça e também diminuiu a mecanosensibilidade do nervo occipital maior. Quer dizer, ele ficou menos irritável, né? Então, isso pode melhorar a cefaleia. Esse estudo aqui foi uma revisão com meta-análise muito interessante. Na verdade, assim, quando eu descobri esse estudo, eu queria fazer o estudo igual a esse, eu queria fazer uma revisão exatamente igual a essa. E aí eu estava procurando artigos, né, se tinha RCT suficientes para fazer essa meta-análise, e tinha. Aí eu não tinha achado nenhuma revisão sistemática nesse tema aqui.
Estava toda empolgada, assim, nossa, vou fazer uma revisão excelente, que tem um monte de artigo publicado desse jeito, assim, não tem revisão, tá? Aí eu separei lá os termos de busca. Quando eu fui rodar a busca oficial, aí eu achei esse artigo. Então, quando eu achei, eu fiquei muito triste, mas na verdade, enfim, né, devia ter ficado alegre, porque ele traz resultados muito interessantes. E esse artigo aqui foi o seguinte, essa revisão, ela pegou todos os RCTs, os ensaios clínicos randomizados, que investigaram o efeito de posturas contrativas ou posturas expansivas no humor das pessoas, não só no humor, mas também na memória. Alguns verificaram alterações hormonais, tipo de cortisol, né, que é o hormônio do estresse e tal. Então, eles verificaram assim, quando você coloca a pessoa numa postura que é contrativa ou contraída, uma postura assim de ombros encurvados, de cabeça para baixo, assim, ou sentado todo encurvado, e aí você pede tarefas para ele acaba respondendo de uma forma mais depressiva, entendeu? Ou ele muda o seu comportamento também, ele muda a forma de pensar. Se você pedir memórias para ele vai relatar memórias mais tristes. Se você pedir assim uma série de palavras, ele vai acabar falando palavras de cunho mais negativo do que palavras de cunho positivo. E quando você coloca as pessoas numa postura mais expansiva, por exemplo, em pé com os braços abertos, ou sentado com o cotovelo apoiado assim na cadeira, na parte de trás da cadeira, então numa postura expansiva, as pernas abertas, né? E você aplica os mesmos testes, eles acabam mostrando respostas mais positivas. E por que isso aqui é importante? Assim, isso mostra que a sua posição corporal muda imediatamente o seu humor e muda a sua forma de ver a vida, de pensar sobre a vida, de pensar sobre as coisas, né, da vida, enfim. Então, e esses estudos que são feitos assim, e essa meta-análise, ela identificou 73 estudos que fizeram esse tipo de intervenção, né, cada uma variando uma coisa diferente, ou em posturas diferentes, mas enfim, comparando posturas contrativas com posturas expansivas. E eles identificaram isso, eles identificaram que quando você muda a postura corporal da pessoa, você muda a forma dela pensar. Isso é muito importante para a gente, porque recentemente tem tido uma discussão sobre se você avaliar a postura e você intervir sobre a postura, se isso é importante ou não. Porque avaliar a postura e intervir sobre a postura meio que saiu de moda, entendeu? As pessoas hoje, os fisioterapeutas, discutem que essa postura não é uma coisa importante, ninguém tem uma postura correta, ninguém tem uma postura 100%. É verdade, ninguém tem uma postura correta. E não é porque você não tem uma postura correta que você vai ter dor ou você vai ter consequências, enfim, negativas por causa dessa postura, consequências físicas negativas por causa dessa postura, né? Então, meio que saiu de moda, assim, as pessoas não ligam mais para a postura, elas querem saber sobre, na fisioterapia, elas querem saber sobre infunção, né, incapacidade, enfim. E eu não tiro a razão. Porém, eu sei não, porém, assim, é muito claro, pelo menos para mim, que você mudar a postura de uma pessoa muda a sua forma de ver, até de lidar com os seus próprios problemas, entendeu? Porque a postura é uma coisa que ela mesma consegue fazer. Quando ela te procura um fisioterapeuta para ajudá-la a resolver um problema dela, o fisioterapeuta vai lá e faz um monte de técnica que ela não sabe fazer por si sozinha, o fisioterapeuta vai lá e manipula, o fisioterapeuta vai lá e faz uma técnica que ela não consegue fazer nela mesma, o fisioterapeuta vai lá, prescreve um exercício cada dia de um jeito diferente e ela não sabe repetir isso em casa. Ela não tem o que fazer por ela mesma. Agora, a alteração postural, a correção postural é algo que ela mesma faz por ela, entendeu? E ela faz isso em casa toda hora, se policiando, se conscientizando. Então, é uma coisa que só ela pode fazer por ela. Então, é uma das coisas mais ativas que se podem ser feitas, né? E aí, o paciente, quando ele tem algo que ele mesmo pode fazer por ele, e ele se coloca numa postura expansiva, e isso melhora o seu humor, por exemplo, isso melhora inclusive a forma como ele vê a sua condição de saúde, como ele vê a sua doença, como ele vê os seus problemas e a sua dor até. Então, essa revisão aqui, ela não tira essa conclusão, mas a gente pode tirar dela essa conclusão, entendeu? Que a mudança postural, ela melhora sim a qualidade de vida. Então, ela se justifica só por isso. Ela se justifica só por causa disso. Então, hoje está muito na moda falar que mudar postura, tratar postura não é bobeira, não se deve fazer. Esse estudo aqui mostrou, essa revisão de 73 estudos, na verdade, mostrou, né, e sintetizou que
a ausência de posturas contrativas, mais do que a presença de postura expansiva, mas a ausência de posturas contrativas altera a resposta afetiva e comportamental. Então, assim, não é que as pessoas têm que se colocar numa posição aberta para melhorar a vida, entendeu? Elas têm que sair da postura contrativa. Então, quando você atira da postura, ela muda o seu humor e muda a percepção de vida e etc. Melhora a memória. Inclusive, dentro desses estudos aqui, desses 73 estudos, tem vários que avaliam, por exemplo, capacidade de fazer cálculo, memória e tudo. Então, melhora também a sua função cognitiva, quando ela não adota essa postura contrativa. Então, isso para mim está mais do que justificável você trabalhar sobre posturas contrativas, tirando a pessoa das posturas contrativas. É um trabalho difícil, porque essas posturas elas são multifatoriais, elas não são criadas porque um músculo foi lá e encurtou, né? Muitas vezes é criada pela própria personalidade da pessoa. Mas quando a gente trabalha sobre o corpo, a gente consegue mudar a personalidade. Então, muitas vezes assim, essa pessoa ela tem os ombros protrusos e tudo porque ela é tímida e não dá para mudar isso. Esse tipo de estudo aqui mostra que dá para mudar isso, entendeu? Não é porque a postura que ela tem foi causada pela personalidade ou por emoções que essa postura é imutável. Na verdade, não. A gente pode, como fisioterapeuta, mudar a postura para aí sim a gente mudar a personalidade, ajudar a mudar a personalidade da pessoa. E isso é muito rico, assim, eu acho isso muito importante, entendeu? De ser feito. Então, eu sou do time dos que defendem as técnicas posturais, sim. Eu gosto de técnicas posturais, gosto de trabalhar com isso, defendo esse tipo de trabalho, mas já vou logo avisando que vocês vão ver aí várias pessoas que têm uma visão diferente, que acham que postura não é para ser mudado, que postura não tem nada a ver. Mas, enfim, para cada alteração postural, a gente consegue identificar na literatura uma série de condições, de deficiências e incapacidades que estão associadas àquelas alterações posturais. Então, isso eu vou falando ao longo da disciplina também, tá? Mas é algo que, assim, está aberto à discussão. Não sou a dona da verdade, não, estou só expondo a minha opinião aqui. Mas, assim, esse artigo aqui, essa revisão sistemática, ela embasa muito a minha opinião. Na verdade, eu já tinha essa opinião, essa revisão só corroborou, porque esses artigos aqui, 73, eles já estão na literatura há muito tempo. Então, a gente já sabe disso há muito tempo. E quem trabalha, os psicólogos que trabalham com terapia corporal, eles também trabalham em cima disso. Então, seria mudar, né, a postura corporal, a posição corporal, para ter esses objetivos aí. E eu acho que esse link, né, esse cruzamento, né, dessa área de fisioterapia com psicologia, eu acho muito importante, assim, muito bom que a gente trabalhe nisso. E essa parte de alterar a postura é nossa,